Fala galera, aqui quem tá ouvindo. E hoje estamos para mais um React. E nesse React, cartoonizando. Sim, aquele das polêmicas em inglês. What the fuck? Vamos pro vídeo. O pior do universo Bob Esponja. Vamos ver o que é. Quer saber? Eu tô entediado. Tu quer assistir todos os episódios de Bob Esponja por absolutamente nenhuma razão? Até os episódios ruins? O engraçado é que ele inventou um outro personagem dizendo que é outra pessoa. Nem parece um youtuberzinho de reacts a cada semana, né? Nem parece. Cara, eu quero perder o tédio, não quero arrancar meus olhos. Você está assistindo a maratona de todos os episódios dos Simpsons na Fox. Sim, até os episódios ruins. Eu vou pegar os 12 DVDs de Bob Esponja. Depois que seu criador... Oxe, se eu odeio Simpsons, é uma massa. Stephen Hillenburg faleceu em 2018. A franquia Bob Esponja está sendo exprimida o máximo possível porque a Nickelodeon está falindo em sua criatividade e no seu dinheiro. O que mais? Inclusive a Nickelodeon anunciou que o seu canal vai fechar dia 1º de janeiro. Então, final desse ano não vai ter mais Nickelodeon. Então façam as contagens dos dias que ainda tem Nickelodeon. Tanto é que todas as temporadas de Hell Danger e Thunderman chegaram na Netflix. Coisa boa pra mim. Importante, claro, se você acompanha o canal do MM e o Cartoon Recap, você tem visto que a Nickelodeon está na produção de mais 4 filmes do Bob Esponja. 4! Que no caso, acho que foram aquele filme, o primeiro filme do Bob Esponja 3D, o filme da Sandy e o filme do Plankton. Não, aquele filme do Bob Esponja 3D foi antes. Então, o filme da Sandy, o filme do Plankton e outros dois que ainda não foram revelados. Mas que um é do seu Sirigueijo, se eu não me engano. Filmes do Bob Esponja. Por isso, antes de vermos essa amada franquia pegar fogo a ponto de ficar só o corpo incinerado no chão, vamos lhe dar mais motivos para ficar com medo desses filmes. Pois hoje vamos investigar o pior do universo Bob Esponja. Glenn Coral. Eu ia falar que ia ser Glenn Coral, e realmente foi Glenn Coral. Glenn Coral é o primeiro spin-off do show, também conhecida como o primeiro cuspe na cova de Steven. Porque você Horrível, lixo. me pergunta por que esse show foi explicitamente o que ele não queria fazer assim que o show foi aprovado para uma terceira temporada. Não acredita em mim? Que audácia! Não fazer um Bob Esponja Babies, tipo Looney Tunes. Você vir no meu show e não me tratar como se eu fosse o rei de tudo. Bom, isso nos foi dito em um artigo sobre Steven assim que o próprio foi para a superfície. O artigo foi postado em uma revista /site chamada Long Read, que entrevistou o presidente da Nickelodeon, Brian Robbins, que chamou Bob Esponja de seu universo Marvel e prometeu, dias após a morte de Steven, que o show iria ter mais spin-offs. Paul Tibbets, na mesma entrevista, demonstrou suas experiências trabalhando no desenho de 2000 ao 2022, quando Steven ainda trabalhava no show. Consequentemente, o show ainda era bom, dizendo que Stephen Hillenburg não iria aprovar esse show, porque isso provaria que o show está sem ideias. Segundo Tibbet, abre aspas, quando você não tem mais ideias, você faz um Muppet Babies da vida. Steven sempre me dizia, sabe, algum dia desses eles vão fazer um Bob Esponja Babies. E é daí que eu não... E realmente fizeram. Não quero mais nada com o show, fecha aspas. Você viu o que acontece quando você não acredita em mim? Não se sente ridículo? Não se sente um pouco envergonhado? Não se sente um pouco bobo? De qualquer jeito, desse modo super incrível, serve pra mostrar o quão ruim esse show realmente é, mesmo sem vocês terem visto nada sobre ele. Porque se você tem as bolas de acabar com o pedido de alguém que morreu por dinheiro, vocês sabem que eles não têm muita honra, vamos dizer assim. Honra é a coisa que esses canais dos Estados Unidos menos têm.
O lance é que esse desenho é meio parecido com Bob Esponja. Não estou me referindo ao desenho que é feito com os mesmos personagens, porque nesse caso seria meio óbvio, mas que o desenho tem muitas piadas, estilos de diálogo e até certos aspectos de animação que são muito parecidas com as novas temporadas do desenho. Eu não sei se isso é bom porque o pessoal que não iria ver essas piadas estão a vê-las pela primeira vez, ou se é ruim porque mostra que os escritores estão sem ideias logo de cara. Tipo eu, fazendo mais um vídeo de Bob Esponja. Um desses momentos é... A coisa que mais tem vídeo é vídeo de Bob Esponja. Não aguento mais vídeo de Bob Esponja mesmo sendo. Esse é o primeiro vídeo que eu assisto na história do canal dele. É o episódio You're It, um episódio de Bob Esponja, Patrick e Sandy querem brincar de tag. Eu não sei qual é o nome dessa brincadeira onde você vive. É aquela brincadeira em que você tem que tocar em outra pessoa, brincando para ela ser a pessoa que tem que tocar em outra pessoa. Uma das piadas do episódio é... Tipo pega. Como o Lula Molusco, a propósito, todo mundo é criança, se você não percebeu até agora, fica incomodado com o barulho e volta a checar as crianças e elas estão em silêncio. Essa piada é muito parecida com aquele episódio Caixa de Idiotas, mas o episódio todo não é parecido com Caixa de Idiotas. Lula Molusco expulsa eles no meio do episódio e os três vão para a cabana dos mais velhos. Esse é o tipo de enredo que você iria esperar no desenho original, certo? Então, qual é o propósito desse spin-off? Tem o mesmo humor, os mesmos dubladores, a mesma equipe de storyboard, os mesmos personagens com as mesmas personalidades, o mesmo basicamente tudo. A única diferença é que o desenho se passa em um acampamento. Então, pra que criar uma porra de um acampamento? Mudou a porra da lore todinha. Que público esse show existe? Se é o mesmo desenho, por que isso existe? Pra crianças que... Em 3D, ainda por cima, nem pra ser um 2D bonitinho, em 3D. E nunca viram Bob Esponja? Levando em conta que o desenho terá mais 4 filmes, acho improvável que essa marca esteja precisando de ajuda. Eu genuinamente não entendo. Seria como se eu criasse um canal separado e postasse o mesmo conteúdo, mas com um cenário diferente. Não faz o menor sentido. Porém, por mais que um desenho seja incrível, a animação pode fazer ou destruir o desenho. E nesse caso, a animação realmente não é boa. Esse desenho é super escuro e nojento, saca? Bob Esponja tem essas cores lindas e por mais que eu não curta a animação super exagerada dos desenhos mais novos, olha pra essas cores. São cheias de contraste e vida. Agora olha pra isso. Por ser 3D, faltam detalhes em todos os lugares e claramente... A animação de Bob Esponja é uma das animações mais vivas da Nickelodeon. Eles estão usando os mesmos artistas de storyboard do desenho original. Tem basicamente o mesmo estilo, certo? Mas porque são 3D não funciona muito bem. Olha o céu da abertura do desenho. No original é azul, com cores lindas e contrastes bem feitos. Olha pra esse céu, que coisa linda de se ver. Agora olha pra abertura do campo coral. Por que tem essa cor verde? E de catarro, meu Deus, isso parece horrível. E eu sei exatamente por quê. Vocês que viram o terceiro filme do desenho, primeiro que eu sinto muito pela sua sanidade, e segundo, vocês devem ter visto que o filme tem uma animação simplesmente incrível. Ótimos designs, muito linda, pra um 3D genéricão. incríveis fundos, cores lindas, perfeito. Mas esse foi um filme para os cinemas. Bom, era para ter ido nos cinemas, mas o planeta teve um pequeno problema que impediu os cinemas de abrirem. Então o orçamento era 10 vezes maior. Então quando tentaram fazer a mesma animação para uma série com um orçamento muito menor, uma linda demais a animação. Então pra que fazer essa porra dessa série? dá nisso, uma versão sem vida do filme. E eu sei que o desenho basicamente pagou todos os episódios anteriores de Bob Esponja, tipo a história de que a Sandy e Bob Esponja se conheceram naquele episódio da primeira temporada. E por causa do mesmo filme, dá pra entender que eles foram melhores amigos desde esse campo coral. Eu não me importo muito com isso. Se você quer uma história rica e consistente, tu pegou o desenho errado, meu amigo. Mas eu entendo o porquê do pessoal ficar com raiva. Isso está diretamente interferindo com a visão do criador do show, apagando tudo o que ele fez com o propósito de justificar esse spin-off podre. Eu não gosto de falar mal do pessoal que trabalhou por trás do desenho, que grande parte das vezes a culpa é da empresa, não dos produtores. E esse é exatamente o caso. Claramente estavam tentando o seu melhor com esse enredo. Tudo isso é culpa da Nickelodeon. Por sorte, essa não é a última vez, nem a pior das vezes, que iremos ter um spin-off ruim do desenho. Sejam bem-vindos a... Pra mim esse é o pior disparado. Não. Esse é horrível. Imagina pegar tudo o que fazia Bob Esponja bom. Os momentos fofinhos, a animação linda, personagens relacionáveis e a trilha sonora meio... Pelo menos a animação ainda ficou 2D, não é aquele 3D genericão pra porra e feio. Elas são sim. Ok, menos essa.
Ansiedade. Joga absolutamente tudo isso no lixo, pegando todos os aspectos ruins das novas temporadas e fazendo um desenho ao redor disso. Sim, é bem diferente do desenho original, por isso já é melhor que Campo Coral. É só isso de bom que eu irei falar sobre. Ah, só porque é diferente não quer dizer que é melhor. Esse desenho, porque sinceramente eu não gostei de um episódio dele. Ele tem aquele jeito exato de ser super ruim, tão exato que é realmente difícil dizer por que ele é tão ruim. É tipo você querer descrever o odor de um pedaço de p*** que seu cachorro deixou dentro da sua casa, dizendo por que fede? Não precisa muito dizer nada depois disso, exceto que você veio um vídeo pra falar de Bob Esponja, não de p***. Se bem que hoje em dia não tem muita diferença. Eu nem sei por onde começar, então vou falar da animação. Porque é a mesma de Bob Esponja, o mesmo estilo de comédia, o mesmo fato que todo mundo é feito de plástico derretido e pode, não, deve se esticar a cada centímetro que se mexe. E como se fosse uma continuação do desenho original, o show é sobre o Patrick, que tem um show de TV. Ele passa os episódios tentando gravar esses episódios e com isso ele anda pela sua casa, que não faz o menor sentido. Tem os personagens que vivem lá, que são sua família. Nada desse universo faz sentido cartoonizando. Matt, você ainda tenta... Acho que é Matt o nome dele. Você ainda tenta entender isso. Esses personagens só fazem muita coisa, a não ser ficar de fundo repetindo a mesma coisa uma atrás da outra por aparentemente nenhuma razão. Como no primeiro episódio, que tem o avô dele, que ele simplesmente esquece. Não é engraçado, não é criativo, nem é o tipo de coisa que você iria rir quando fosse um menino burro de 4 anos de idade. Eu acho esse avô muito parecido com aquele velho que era rival do seu siriguejo. Em momentos que eu nem sei se era pra ser piada ou não. Tipo, tem essa cena aqui. Hey sis, what you up to? Well, right now I'm trying to book an imaginary app for your imaginary TV show. Oh, how's it going? They said their imaginary people are gonna call my imaginary people. Ou quando eles comem lixo. Tipo, não tem punchline, a piada aparentemente é só isso. Delicious, Mom. O que prova que esse show não foi feito com um público mais velho em mente. Não que precise ser, mas quando é feito com um público mais velho em mente, mostra que o pessoal realmente quer fazer alguma coisa decente. Não tem piadinhas meio adultas de fundos ou momentos relacionáveis para as duas gerações. Não tem nada disso, é só barulho com o propósito de entreter crianças o máximo de tempo possível para ou te vender propagandas o mais rápido possível antes que o canal falhe miseravelmente ou te fazer comprar HBO Max. Porque assim você pode deixar suas crianças hipnotizadas na TV enquanto você... sei lá, joga Minecraft. Mas sabe de uma coisa? Sabe outro desenho que isso me lembra? Um desenho do Cartoon Network. Vai fazer Vucu Vucu. Tio avô. Ruim demais. Quando eu era mais novo eu achava bom. Mas agora eu acho ruim demais. Criado com o que parece ser o mesmo propósito, com um personagem que não obedece às leis da física e passa o episódio todo fazendo o máximo de barulho possível. Um desenho do Cartoon Network que falhou, mas não miseravelmente. Titio Avô. Vocês lembram de Titio Avô? Não? Isso prova que o show do Patrick não vai ser lembrado também. Por ser, ó... Eu lembro de Titio Avô. Eu lembro de Titio Avô. O cara na lua. Agora não lembra mais. Por ser um desenho super similar a Titio Avô, ele tem exatamente o mesmo problema que Titio Avô, quando, por ser tudo extremamente inconsequente, nada importa. Então cada episódio não passa de um monte de poluição visual. Não importa que Patrick ficou sem comer, porque 3 minutos depois tem a janta. Não importa que tem uma cidade embaixo do tapete, porque isso não é mais falado no show. Não importa que tem uma porta que muda de quarto para qualquer outro lugar, porque isso não faz sentido, eu tô ficando com raiva. Esse é um show que você pode escrever sem se importar com as piadas, enredos e personagens. Porque nada importa, nada faz sentido, nada de consequência e nada tem motivos. Esse desenho é um desastre. Esse desenho já é muito, mas muito esquecido mesmo. Mas a Nickelodeon, nenhum desenho tão mais famoso. Existe literalmente um desenho agora de uma maquita e de uma pedra. Mas, como eu disse, eu não gosto de ficar falando mal dos escritores que fazem um show, porque, tipo, é o trabalho deles. Mas, dessa vez, não tem desculpa, esse show é um lixo total e completo. Parece que eles não tentaram fazer um desenho, que a Nickelodeon simplesmente disse que precisavam fazer e que ninguém realmente queria. Então, nem tentaram. Sinceramente, isso me dói tanto falar, porque eu sei que fazer um desenho é difícil. Mas tem tantos desenhos, tantas franquias novas que querem terem novos desenhos. E isso que é aprovado. Um desenho ruim que está manchando a ideia de Bob Esponja. Tipo, tem um pouco de
respeito, sabe? Eu não entendo qual é o objetivo desses dois spin-offs. Tipo, quem são o público-alvo? Esse desenho tem a mesma equipe que faz Bob Esponja. Então qual é o propósito? Eles usaram os mesmos personagens do desenho original. Se, no entanto, a ideia é que esse show não deveria existir. Se eu quisesse um desenho do Patrick com o mesmo humor, animação e personagens, por que não fazerem uma série de episódios especiais? Tipo, fizeram com o The Title Zone, sendo apresentados várias vezes em episódios. Simplesmente... esse desenho não deveria existir. Simples assim. Oh, hey, eu sou o Matt, e o prêmio de pior spin-off vai para... o show. Graças a Deus você colocou nesse filme horrível. Filme não, esse spin-off é horrível. Não, Cup Claw é ruim, mas não é pior do que isso aí, cara. Show do Patrick. Dos dois, o show do Patrick foi o maior desastre, porque Campo Coral, pelo menos, se parecia bastante com o desenho original nas piadas. Então pegaram os lados positivos dele, enquanto o show do Patrick tentou algo totalmente novo e falhou miseravelmente. E sabe quem também falhou miseravelmente? Você que não deu like no vídeo até agora. Transforma esse botão vazio que nem sua alma em algo cheio, do mesmo jeito que eu estou cheio de você que não deu like ainda. Ei, Matt, Quer que eu te dê um tapa? Não, seria tipo eu sei. Mas você perdeu a graça 2 horas depois que rolou. Você não é engraçado, ok? Agora vai pro seu canto. Existe outra coisa que fez Bob Esponja ficar cimentado nas nossas infâncias. E não foi na TV, foi nas telas grandes. Pee-Wee. Vamos para outra categoria. Esse daqui eu já tenho alguns ementos, muitos ementos. Mas esse daqui foi antes do filme da Sandy. Mas se tivesse sido lançado depois do filme da Sandy, com certeza ele colocaria o filme da Sandy, que é horrível. E também não considero o filme do Plankton, que é até que bonzinho. Bob Esponja o filme. Relaxa, eu não estou dizendo que esse filme é ruim, mas sim que vamos falar dos 3 filmes lançados até hoje e organizá-los para saber qual deles é pior, na minha opinião. O primeiro filme do Bob Esponja, ou conhecido como Bob Esponja o Filme, que não é mais o filme, mas sim um deles, foi lançado em 2004 durante a 3ª temporada do desenho. E como a 3ª temporada é considerada por muitos como a 2ª melhor temporada do desenho, dá pra imaginar que todo esse... A segunda e a primeira é a primeira. talento foi mostrado no filme. E você está certo, esse filme é quase que perfeito em todos os aspectos. Da animação à comédia, das músicas à história, das mensagens aos novos personagens, tudo. É um amendo bobo, é um amendo bobo, é um amendo bobo. Nele é Bob Esponja sem ter vergonha e parece algo grande que merecia ser um filme. Pra quem não viu, a história até que é mais complexa do que você imaginaria, com Plankton querendo dominar a fenda do biquíni, roubando a coroa do Rei Netuno e colocando a culpa no seu siriguejo. E por causa disso, Bob Esponja decidiu ir pra Cidade das Conchas, o lugar onde tal coroa foi vendida. Ok, não é complexo, mas pra minha cabeça de 6 anos de idade, foi. A comédia desse filme é top de linha. Com o filme começando em live action e mostrando que piratas sujos e mal educados gostam de Bob Esponja e vão para um cinema que está perto de uma praia. Os personagens nesse filme são exatamente o que você iria gostar. São suas versões perfeitas, com Bob Esponja sendo feliz e positivo e agindo como uma criança, mas ainda esperto e adulto. É um balanço meio difícil de manter certo, por isso grande parte dos episódios falharam nesse aspecto. O Patrick não é um babaca psicopata, ele é um amigo que está do lado de Bob Esponja, não importa a dificuldade. O Bob aprende uma lição no final que é sensacional em muitos quesitos. Ele aprende que não precisa ser maduro para ser feliz, que pode ser feliz simplesmente ajudando os outros e aproveitando coisas infantis, contanto que te faça feliz, como eu aproveitando esse filme para crianças. Mas o lado fofinho desse filme é balanceado com Um adulto de quase 40 anos aproveitando um filme de crianças. Tá bom. um lado fora da cidade, que é super creepy e bem divertida. Seja esses monstros hilários, ou esse bar tocando Motorhead. E eu posso ficar horas dizendo quão bom esse filme é falando só das cenas. Tem com um lado fora da cidade, que é super creepy e bem divertida. Seja esses monstros hilários, ou esse bar tocando Motorhead. Eu posso ficar horas dizendo quão bom esse filme é falando só das cenas. Tem as cenas dos assopradores de bolhas, o solo no final, a cena em que eles estão quase morrendo é muito fofinha. David Hasselhoff, Scarlett Johansson como Mindy. Cara, Quem é David Hasselhoff? Alguém me fala quem é. É um surfista famoso da vida real. Era um surfista. Porque eu não sei se ele morreu ou ainda tá vivo, né? Tomara que esteja vivo.
Tá, boa sorte pra você, dinheiro, a velhinha vendendo sorvete, estrada, estrada, estrada. Sério, esse filme é o cúmulo de Bob Esponja. Na minha opinião, sendo a melhor coisa que já saiu do desenho. É muito bom. Quando criança, eu conseguia dizer cada diálogo de cada cena do filme todo. Eu conseguia aceitar o filme todo quando criança. Bom, mas tem esse fato que todos falam quando mencionam esse filme em questão. Era pra ser o final do desenho. Tipo, o último episódio, sério mesmo. E se você parar pra pensar, realmente parece um finale. O Plankton vai pra cadeia, o Sirigueijo promove Bob Esponja e o Molusco passa a respeitar o Bob Esponja. É incrível. Mas a Nickelodeon viu que estava fazendo sucesso e resolveram fazer mais episódios. Então Steven Hillenburg saiu do desenho e ele ficou do jeito que tá hoje em dia. É fácil dizer que depois desse filme o desenho ficou ruim, mas eu discordo. Ainda tem muitos episódios bons, então não acho que foi uma ideia ruim. Enfim. De vez em quando, nessas novas temporadas, há um episódio perdido bom ali. Mas é bem difícil. É genuinamente difícil ser algo ruim nesse filme, e acredite, eu tentei. É uma tempestade perfeita de filme, e mostra que os escritores realmente colocaram toda a sua vontade em fazer esse filme, e acabar com o desenho do melhor jeito possível. Captain Sponge, Herói Fora d'Água. O segundo filme de Bob Esponja é lançado 11 anos depois do primeiro, e depois da Era Sombria do desenho, a 8ª temporada. Então significa que o filme é ruim? É debatível. Primeiro vamos ver sobre o que o filme é sobre. Bom, tem os piratas que nem no primeiro, mas diferente do primeiro, que os piratas não são essenciais para o enredo, mais uma piada em cima do filme que já é sensacional. A cereja em cima do bolo. Aqui, Antônio Bandeiras é um pirata que influencia diretamente o enredo. Isso é contra tudo que Bob Esponja fez até o momento, levando em conta que os piratas de Bob nunca interagiram com Bob. Mal acho essa ideia dele interagir com Bob boa, só mal executada. Si. Esse pirata consegue a receita de um hambúrguer de siri e a turma toda vai pra terra firme sendo super-heróis. Sim, tem mais coisa, mas elas são tão desnecessárias e sem graça que sinceramente eu nem lembro. Acabei de ver o filme e nem lembro quase nada sobre ele. Mas a coisa que eu lembrei dele é que o filme é algo mais psicodélico do que os outros. Com muita gente dizendo que esse filme é uma aventura de Bob Esponja em drogas, como se o desenho já não fosse normalmente. Mas eu estou me referindo à animação, com várias cenas que Bob Esponja está viajando no tempo e você vê um monte de cores. Muita gente também gosta desse efeito, mas eu não. Porque isso não é Bob Esponja, mas aí pelo menos tentaram algo novo. Me parece mais que esse filme é muito certinho, sabe? Eu não sei explicar. É como se o filme anterior tentasse fazer coisas aleatórias e faz ir e deixaram no filme. Esse filme parece mais que estava seguindo uma fórmula de piada. Eu não sei explicar, mas parece mais artificial, como se não tivesse sido feito por pessoas que queriam rir, mas por executivos que estão querendo fazer a comédia mais seca e segura possível para apelar para mais gente. Eu diria que o primeiro filme parece algo mais como Airplane, aquele filme de comédia do Liam Neeson. É bem aleatório, mas cada cena importa para o plot, e mesmo que seja um humor surreal, faz tanto sentido para cada personagem que você não segura e ri. Herói Fora d'Água parece mais um filme da Marvel. Sim, é meio engraçado, mas não é criativo ou original. Parece que foi feito por executivos. Sabe o que eu tô dizendo? E o que mostra isso do modo perfeito é o filme em si. Esse lance de sair da água já foi feito até a morte e perdeu a graça, especialmente depois que eu... Só os bichinhos ali é muito engraçado, velho. O filme anterior fez exatamente a mesma coisa, só que bem melhor. Como melhor você me... Todos os filmes de Bob Esponja focam nisso. Essa ideia já tá muito enjoada nos filmes de Bob Esponja, velho. Pergunta, por que era 2D? Essa animação parece fraca demais. Sério, quem pediu isso? Mas, tirando isso, e o fato que o final do filme tinha um rap horrível, esse filme é só... Esse é tipo o filme que melhor encapsula o desenho na época que ele saiu, 2015. Não é ruim, mas também não é tão bom. É só aceitável. Tem momentos engraçados e muitas piadas realmente boas, mas em geral, não parece o filme necessário. Ele já saiu da água várias vezes, isso perdeu o quesito de novidade. Essa cena eu acho muito boa, essa cena aí do picolé. Piadas não são criativas e a maioria das cenas passam mais tempo do que deveriam. Sinceramente, se esse filme não existisse, eu acho que ninguém ia se importar. Bob Esponja, O Incrível Resgate. Por onde começar? Talvez dizendo que esse filme é realmente o pior que Bob Esponja já foi. Porque esse filme foi feito com o objetivo de ser um produto, não tentando contar uma história ou sequer ter uma aventura satisfatória. Ele apenas existe com o objetivo de te mostrar um monte de celebridades e criar aquele spin-off passado que acabamos de ver. Esse filme é legitimamente tudo o que faz o último filme ruim, e multiplicado por 10. Eu falei que o segundo filme não parecia sincero, que todas as piadas parecem que foram feitas por um montão de executivos em uma sala de conferências.
ideias. E é isso aqui, é bem mais claro, com tudo na história sendo feito para um produto futuro do personagem. É como se você estivesse vendo uma propaganda inteira com alguém lhe dizendo: vai ficar melhor, mas não nesse filme, nos próximos produtos de Bob Esponja, o filme todo. A única parte boa deste projeto é a animação, que é simplesmente linda, mas eu estou acelerando demais. Sobre o que é o filme? Bom, assim como o episódio você viu esse caracol, essa história é sobre o Gary que foi raptado e Bob Esponja vai atrás dele, mas diferente de quando fazem um episódio bom, Gary não é machucado por Bob Esponja e foge de casa. Gary só está lá e pum, acontece de um rei Netuno fajuto que nunca apareceu no desenho antes querer caracóis para sua pele? Se isso parece forçado e do nada você está certo, esse é o tipo de filme que não tem progressão na história. Feio, horrível. Esse Rei Netuno é horrível. O outro era muito melhor. Olha, não é como se nenhum dos personagens tivesse feito algo para o rei querer o Gary, ou como se o Gary tivesse metido em alguma aventura. Não tem conflito. Eles só existem e pá, o filme começa. Compare com o primeiro filme. Bob Esponja é negado ao emprego, o que faz com que ele fique bêbado e vá em um bar esquecer seus problemas. Enquanto isso, Plankton executa um plano que pode ser acabado por Bob Esponja, mas porque o seu siriguejo negou o emprego do Bob, Bob fala mal dele e o Rei Netuno quer acabar com seu siriguejo. Causa e reação. Aqui, não tem nada disso. O filme é patético. E é assim que eu fui procurar na internet um consenso sobre esse filme, porque eu não havia gostado, mas eu não queria acreditar nisso. Depois de todo o hype de 2 anos que ele foi, eu não queria que essa animação linda fosse em vão. Todos os vídeos que estou falando do filme, ninguém gostou do filme. E outra coisa que faz esse filme parecer horrível e não sincero são os cameos. Cameos, pra quem não sabe, são celebridades de surpresa. São tantas que... Mas pior que tem um bocado, dá pra contar. Tem um ator do... Me esqueci o do Baba Yaga. Tem o Dogs. Tem o... esqueci o nome. Hip Dogs. que não fazem o menor sentido e parece que foram colocados. Esse cara aí que aparece, que é ator de outro filme de por lá, que o cara tenta matar os seus ex-companheiros quando ele era bandido. Catadas lá só como um favor ou algo assim. Porque em que universo Danny Trejo É, Danny Trejo. Snoop Dogg pertencem a um filme de Bob Esponja? Keanu Reeves não tinha muito nada a fazer e parece que colocaram ele lá só pra vender ingressos. Diferente de David Hasselhoff, que não foi colocado nem nos trailers. Essas participações especiais não adicionam nada ao filme. É basicamente as mesmas atrocidades que são as participações especiais dos Simpsons modernos. É só pra dizer: ei, eu conheço essa pessoa. E toda vez que eu menciono Bob Esponja, eu menciono a trilha sonora. Por quê? Simples, porque o som desse desenho é tão importante quanto a animação em si. O som de seu siriguejo andando, ou o som do alarme do Bob Esponja, esse tipo de coisa te faz lembrar do desenho e desse fundo do mar fictício criado para o show. Eles não usaram a trilha sonora do desenho. Escuta isso. Life in this watery metropolis. Isso que lembra Bob Esponja? Não. Nada a ver, podia ser qualquer outro filme de aventura. Exato. E o prêmio de pior filme do Bob Esponja vai para... Esse de 2020. Eu sou um babaca, completei, pera. O prêmio de verdade vai para Bob Esponja e o Incrível Resgate. Não, o verdadeiro prêmio vai para o filme da Sandy. Esse, claramente, dos três, foi feito sem carinho no roteiro. Foi feito apenas como uma checklist do que tem que fazer com o objetivo de conseguir armar o futuro do personagem. Eles não fizeram um filme porque queriam fazer um filme, mas sim porque precisavam justificar e lançar um spin-off. Sim, a animação é incrível, mas esse filme não tem alma. Sabe quem também não tem alma? Você, que viu o vídeo até agora e não se inscreveu. Então vai lá, transforma esse botão vermelho e bonito em cinza. Ganhe sua alma de volta. Pior episódio de Bob Esponja. Um companheiro para o Gary 3.A. Esse é o primeiro, mas infelizmente não o último episódio que eu chamo de episódio bullying. Quando a piada do episódio é uma simples e cruel punchline. Um dos personagens inocentes é torturado o episódio todo e seus torturadores não recebem nenhuma consequência ou punição. Um companheiro para o Gary cai nessa categoria com muita facilidade, porque o Gary seja torturado fisicamente, psicologicamente, junto do Bob Esponja não fazendo absolutamente nada, como também é iniciada a tortura. E claro, ignorando quando o Gary pede. Eu vi esse episódio, só que é uma espécie de remake dele.
ajuda, porque ele é um dono bom assim. O episódio conta a história de como Bob está voltando para casa e fica com pena de Gary por passar o dia todo só com Bob no trabalho, apesar de que Gary realmente gosta de ficar sozinho. E Bob Esponja compra uma criatura, eu acho que era pra ser fofa e inocente, e assim que essa criatura volta pra casa, o resto do episódio tratando Gary e Bob Esponja colocando a culpa em Gary. Por quê? Eu não sei qual era, eu acho que era pra ser engraçado, hahaha, hilário. Esse amigo do Gary é fofinho no início, mas acaba virando uma criatura com dentes gigantes e começa claramente a atacar o Gary. Gary fica morrendo de medo e procura conforto em Bob Esponja, que simplesmente ignora e trata ele como se a culpa fosse do Gary. Aquela coisa destrói a casa toda e começa a tocar fogo em tudo. O Bob Esponja acaba vendo o Gary sendo comido por essa criatura gigante nojenta e ele culpa o Gary. E assim que a mesma criatura começa a comer o próprio Bob Esponja, ele ainda culpa o Gary, que começa a salvar o Bob e expulsa a criatura. E Bob Esponja ainda culpa o Gary. Injustiça é a pior Deu um murro na cara do Gary. coisa do mundo. E te dá uma sensação incrivelmente frustrante. Mas quando essa é a piada do desenho, fica pior ainda. Quem escreveu esse episódio achando que era pra ser engraçado é um sadista psicopata. Isso jamais seria engraçado em nenhum lugar. Isso é só enfurecedor e faz Bob Esponja parecer um idiota total que não tem a menor ideia do que tá rolando. O que, se você viu todas as primeiras temporadas de desenho, você sabe que não é o caso. Então, além do fato que esse episódio de bullying tem um aspecto de raiva e injustiça, e o fato que Bob Esponja é extremamente fora de si nesse episódio, ele é um lixo total. Vai para o lixeiro, porque essa coisa não merece ser reciclada. Muito ruim. Feição grosseira 3.7. Eu coloquei esse aqui em cima porque eu já falei dele bastante no meu vídeo de momentos em desenhos que me traumatizaram, parte 1. Então, se você quer saber por que esse episódio está na lista, tem aquele vídeo. Mas se você não quiser, o resumo é: o Plankton quer roubar a fórmula secreta que está quase lá. Quando a pérola aparece e assusta ele, porque Plankton são comidos por baleias na vida real. O Cerejeiro vê isso e usa como modo de torturar o Plankton por nenhuma razão, acordando ele de noite e perseguindo ele o dia todo escondido, o fazendo parecer maluco e sentir que está perdendo a cabeça. Plankton então desiste de viver e resolve se matar. O que? Piada? Você realmente iria esperar que um desenho de comédia era pra ter momentos engraçados? Não. Você vai ver o personagem querer se matar em um desenho infantil. É isso. Limonada de tinta 5.0. Limonada de tinta serve o mesmo propósito que os outros episódios aqui da lista: torturar um personagem por absolutamente nenhuma razão. E por incrível que pareça, ninguém gosta de ver um personagem inocente sofrer. Se bem que Tom sofre direto em Tom e Jerry e o pessoal gosta até hoje. Sei lá, talvez crianças só sejam psicopatas. O meu ponto é, hoje em dia, como adulto, esse tipo de enredo pode ser muito facilmente descrito como de mau gosto. Quando algo é feito pelo entretenimento de alguém que não tem gosto, vamos dizer, normal, o melhor jeito de demonstrar ele Pura tortura do Lula Molusco. é simplesmente dizer o enredo do episódio. O enredo sobre o Patrick torturando mentalmente e fisicamente o Lula Molusco. É só isso. Patrick está bebendo limonada, mas após seu primeiro freguês Nossa, esse episódio é muito nojento, mas muito nojento mesmo. ter visto que ele usa band-aids embaixo de seu coisa, ela vomita. O episódio continua e o Lula Molusco aparece. Porque Bob Esponja assustou ele, solta uma tinta preta, porque ele é um Lula, fazendo uma limonada super gostosa aparentemente. Mas ninguém sabe o ingrediente secreto. Então, porque o Patrick é um sociopata que abusa e usa os outros com o propósito de ter algo em troca, ele fica assustando e traumatizando o Lula Molusco para fazer ele chorar e soltar essa tinta preta. Agora, por quê? Sério, como diabos era pra gente ficar do lado do Patrick? E mesmo que esse não fosse o objetivo, por que iríamos gostar de ver uma pessoa inocente sofrendo pelo sucesso de outra? E eu não estou falando de sustinhos bizarros, não. Eu estou falando de coisas psicologicamente bem ferradas. Tem um tour em que o Lula Molusco é colocado dentro, que não só tem seus maiores medos, tipo aranhas, como também mostra um boneco do Lula Molusco velho ainda trabalhando dentro do Siri Cascudo. É extremamente bizarro e, de novo, é só para o Patrick receber um pouquinho de dinheiro em cima. O episódio é fundamentalmente o Lula Molusco sofrendo o episódio todo. Mas isso não é o fim, porque após ele ter sofrido, ele toma conta da vendinha de limonada e revela para todos do que é feito, fazendo todo mundo vomitar na casa dele. Os caras vão decidir vomitar logo na casa dele. Mas esse episódio é muito nojento, mas muito mesmo. Pode ser um dos piores. Apesar de que a culpa não foi dele. Depois o Patrick começa a fazer biscoitos caseiros e essa cena acontece. Hey, these cookies are delicious. What's in them? Spider eggs! E o Lula Molusco sofreu assim
Por quê? Por nada. E antes que comentem que no início eu mostrei que o episódio é 5.0 no IMDb, saibam que é porque os episódios no site são salvos em dupla. E esse episódio está junto em um episódio muito bom da mesma temporada. Então ele está exatamente no meio, provando que o episódio bom tem 10 e que a limonada de tinta tem 0. Betty, Bobó de mascote, 5.4. Revisão Grosseira foi um episódio sobre abuso ao plâncton. O companheiro para um Gary foi um episódio sobre abuso ao Gary. Limonada de Tinta foi um episódio sobre abuso ao Molusco. E Pet Babá de Mascotes é outro episódio de tortura ao Gary. Parece que o pessoal que escreve o Bob Esponja não gosta de gatos, né? O episódio é simplesmente algo horrível. Mas ele nem é um gato, é um Gary. Horrível de se ver. Seria um episódio onde a piada não passa de ser o Gary sofrendo de fome, medo e abuso. E essa era pra ser a piada do episódio, o Patrick torturando o Gary. E se você acha que eu estou exagerando, espera um pouquinho que você vai mudar de ideia. O meu nome não é Mestre da Silvasauro, mas esse não é seu nome. O episódio começa com o Patrick sendo chamado para a casa de Bob Esponja, porque Bob Esponja era passar o dia na casa da sua avó. Então, assim que Bob sai, o Patrick começa a tratá-lo mal, quase que imediatamente. O Gary está com fome e o Patrick não coloca comida para ele. Não só deixa de colocar comida para um gato morrendo de fome, como também come a comida toda, a ponto de não ter nenhuma sobrando. Comédia, gente, comédia. O episódio continua com o Gary morrendo, mas o Patrick não se importa, então quer dar um banho no Gary, estragando também o último saco de comida do Gary. E claro, Gary fica com medo desse psicopata infeliz, mas o Patrick não aguenta ficar 5 minutos sem. O Patrick sempre foi um psicopata. Então torturar o Gary e continuam perseguindo na casa toda com lança-chamas. Deixa eu explicar de novo. O Gary está com medo de ser torturado pelo Patrick e o Patrick começa a persegui-lo pela casa com lança-chamas. O episódio é para ter um final fofinho e feliz, com Bob voltando para sua casa destruída pela estupidez do Patrick e encontra o Gary cuidando do Patrick. Tudo feliz e bonitinho. Exceto que, sei lá, foi por isso que o Patrick estava querendo matar o Gary. Sinceramente, tem mais o que falar. Esse é um outro daquele episódio da 7ª temporada do desenho, quando eu achava que torturar um personagem seria divertido. Mas não é não. Esses novos episódios são basicamente o oposto do Bob Esponja sempre foi, porém, só porque é algo diferente não significa que ele seja ruim. Mas, esse desenho começou a virar algo meio desconfortável e nojento, coisas a nível Ren Stimpy, ou até pior, dependendo da pessoa. Esse é o episódio perfeito para isso. Não é um episódio onde um personagem é abusado, é apenas um episódio extremamente nojento, cheio de cenas de pus, Uma coisa que eu sempre acho nojenta é quando dá aquele zoom nas caras dos personagens. E fica super realista. Eu acho que é muito nojento. Dá agonia. Nossa, mas infecções com o objetivo de ser nojento? Sério, até hoje eu não entendo qual é o objetivo desse episódio. Mas eu estou me impressionando de novo. Sobre o que é o episódio? O episódio começa com o Bob Esponja super feliz e empolgado por ter começado a trabalhar. E eu não vou mentir, mesmo sabendo o nojo que esse episódio vai ver, ouvir essa música de fundo e a empolgação do Bob Esponja continua sendo muito divertido. Nessa empolgação, ele joga sua espátula pro céu e acidentalmente a deixa presa no teto. Por isso cria uma torre para alcançá-lo e após conseguir pegá-la de volta, ele escorrega e coloca uma farpa no seu polegar. E já começamos com as cenas nojentas. Primeiro, ele tenta tirar com seus dentes e acaba tirando metade de sua pele. Mas não, o episódio não acaba por aí. Na cena seguinte, nós vemos que a farpa ficou infectada, com um líquido caindo dentro do olho do Molusco. Bom, tudo fica pior ainda quando Bob Esponja não quer ir pra casa e resolve chamar o Patrick para tentar limpar esse machucado. E se você não perceberam até agora, o Patrick dessa temporada é um homem perigoso e deveria ser colocado em um asilo. Por isso, ele finge ser um médico e faz uma das cenas mais dolorosas e nojentas que o show nos mostrou. Ele coloca mais uma farpa. Pior episódio. Você está me dizendo que um desenho que vimos um dedo infectado a ponto de depois sair e ficar roxo pode ser visto pelo meu primo de 3 anos de idade? É, pra ser sincero, eu não tenho problemas com isso. Mas eu tenho problemas disso estar em um desenho como Bob Esponja. Mas, boy, esse não é o final, porque o seu siriguejo descobre que Bob Esponja está com esse machucado e resolve tirar essa farpa com essa cena linda. Para ser sincero, no final das contas, é um episódio. Que cena nojenta. Muito mais nojento do que aquele outro. Episódio que não tem muitos lados negativos, a não ser esse monte de cenas nojentas e grotescas. Porque o episódio ainda é bem animado e tem uma mensagem boa de sempre falar para crescidos quando você está machucado. E usa uma trilha sonora clássica. Mas eu poderia muito bem continuar minha vida sem ver essa porcaria nojenta.
eu sou o Matt e o pior episódio do Bob Esponja é... Pra mim, esse último que passou agora, muito ruim. Mas daí também é muito ruim. Nada de 30. Esse episódio é uma vergonha e uma desgraça. Pegando tudo que faz Bob Esponja horrível hoje em dia e fazendo um mix bem nojento e simplesmente desconfortável. É tipo ver alguém sofrendo bullying. Não é divertido ou engraçado, só te faz sentir mal. Eu genuinamente odeio esse episódio do fundo do meu coração. Seria exatamente o oposto do que me fez gostar de Bob Esponja para começo da história. Esse episódio é uma vergonha para Bob Esponja e, sinceramente, por mais que tenhamos visto spin-offs e filmes horríveis, pelo menos não faziam parte do desenho original. Esse aqui, não, ele é Bob Esponja, por mais que no fundo, realmente não seja. Ok, deve ter alguns de vocês que estão se perguntando. Então ficou assim. Show do Patrick Estrela, o filme 2020 e o episódio do Pus super nojento. Então, uma coisa, pra ser sincero, é uma boa pergunta. Por que você se importa tanto com esses novos episódios do desenho e quer que ele pare? Esses novos episódios não impedem você de ver os antigos, eles sempre estarão lá. Por que você não quer deixar o episódio continuar para quem gosta? Bom, a resposta é bem simples, para ser sincero. Um show tem que saber quando parar quando ele precisa, não só para a imagem do desenho, mas como um respeito à visão de quem o criou. E no final das contas, Um respeito ao chamado Luther King, ao criador, né? quando é o limite? Vamos dizer, se Bob Esponja acabou na temporada 6, dessas 6 temporadas, 3 foram sensacionais. Uma foi meio meh, mas ainda boa, e 2 delas foram ruins. Mais da metade do show continua sendo bom. Agora que o show continua e grande parte desse... É, porque 3, né? E 3 é a metade de 6. episódios são bem ruins ou simplesmente medíocres, em um show que está na sua temporada 13, apenas um terço do desenho é bom, o resto é ignorável. Então, a partir... O Bob Esponja tá na 13ª temporada. Caralho. de quando o show para de ser um desenho bom? Isso aqui é em 2022, então aqui já deve estar, sei lá, 18ª temporada, ou até mesmo a 20ª. E ver um desenho ruim quando mais da metade do desenho é medíocre. Bob Esponja é um desenho medíocre e agora ele deve ser julgado como um desenho das primeiras 4 temporadas, que é incrível, ou como um todo, que virou uma porcaria. Ou deve ser julgado de era pra era. Viu? Esse tipo de coisa é levantado quando você não tem amigo. Bom, depois de ter visto o pior lado do meu desenho favorito, eu acho que só tem uma coisa a se fazer. Não, isso é tortura. Não, isso é tortura. Você está vendo a maratona de Family Guy na Fox? Até os episódios horríveis. Eu sou sem graça, não é, Matt? Eita, o irmão dele vai matar ele. Quem é sem graça agora? Risada de maníaco. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito bom vídeo do Cartoonizando. É um vídeo antigo, mas é muito bom. E fui.